Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje, dia 11/3, sexta-feira do mês de março de 2022. Continuando as nossas reflexões sobre o tempo da Quaresma e também nos ajudando o livro Imitação de Cristo. Hoje nós iremos refletir um artigo escrito pela redação do Portal A12. Jejum, penitência e oração. Pilares quaresmais. O termo quaresma refere-se a 40, número que biblicamente representa a duração de uma vida. Algumas passagens abordam essa simbologia, como por exemplo, a do povo de Deus que peregrina 40 anos no deserto, a de Elias, que na força de uma bebida e pão misteriosos, caminha 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe. E a dos 40 dias que Jesus passou jejuando, sendo tentado no deserto. Com essa inspiração, muitas pessoas resolvem deixar pequenos hábitos prazerosos do dia a dia, como comer chocolate ou tomar refrigerante, para vivenciar a Quaresma. A palavra penitência refere-se especificadamente aos gestos e às atitudes exteriores que fazem com que haja uma aproximação da pessoa ao amor de Deus. As práticas penitenciais não devem ganhar um caráter de castigo ou algo difícil e penoso às pessoas, mas exatamente ser uma forma de demonstrar o amor a Jesus Cristo, partindo do seu sacrifício redentor. O significado desse gesto está em dedicar algum tempo para realizar um ato de mortificação, que faça perceber a finitude diante da grandeza absoluta de Deus. Vivenciar esses 3 pilares, jejum, penitência e oração, revelam aos cristãos o tamanho do amor que Jesus tem para com a humanidade. Relembrando que ele foi capaz de aceitar passar por um sofrimento sem precedentes. Essas 3 práticas quaresmais levam-nos a aprofundar nesse tempo que a Igreja atravessa e que nos conduz à ressurreição do Senhor. Privar-se da alimentação em determinado dia da Quaresma é justamente fazer um sacrifício voluntário, demonstrando concretamente sua adesão a Jesus Cristo e a seu projeto de salvação. Assim como o próprio Redentor fez, jejuando 40 dias e 40 noites no deserto. Por isso, o jejum e outros sacrifícios devem acontecer, ajudando no processo de transformação e de aperfeiçoamento de cada um. O jejum possui uma relação estreita com a caridade, devendo levar à prática de obras de misericórdia. Por isso, é preciso pensar em doar a quem precisa, aplicando o que se gastaria na aquisição de alimentos em uma obra de caridade, por exemplo. Em outras palavras, retira-se aquilo que não sobra, mas parte daquilo que é necessário para si próprio, revertendo essa parte a uma obra de solidariedade para com os irmãos. Tradicionalmente, a prática do jejum é mais comum às sextas-feiras, pelo fato de o dia da semana recordar a paixão e a morte de Jesus Cristo.
pessoas que têm pelo menos de 18 anos, pessoas que têm menos de 18 anos e também aquelas maiores de 65 anos estão desobrigadas de fazer jejum. Portadores de alguma doença ou problema físico também estão dispensados. A prática do jejum também é incentivada de maneira mais intensa durante esse período. Na Quaresma, cada católico é convidado de modo especial a cultivar e aprofundar o próprio relacionamento com Deus na intimidade. Vários elementos próprios da Quaresma já nos levam a maior reflexão e discernimento neste momento que a Igreja vive. A cor litúrgica própria, o roxo, lembra penitência e conversão. Também os textos bíblicos litúrgicos são frutos de acurada seleção. Toda essa reflexão da Quaresma revela igualmente nossa grandeza, o quanto o Pai acredita em nós, espera de nós. Podemos aqui já viver sua própria vida, seu amor, sua solidariedade, seu perdão. Vamos então fazer a leitura do capítulo 12 do livro Imitação de Cristo, da utilidade das adversidades. Bom é passarmos algumas vezes por aflições e contrariedades, porque frequentemente fazem o homem refletir, lembrando-lhe que vive no desterro e, portanto, não deve pôr sua esperança em coisas alguma do mundo. Bom é encontrarmos às vezes contradições e que de nós faça um conceito mau ou pouco favorável, ainda quando nossas obras e intenções sejam boas. Isto, ordinariamente, nos conduz à humildade e nos preserva da vanglória, porque então, mais depressa recorremos ao testemunho interior de Deus, quando de fora somos vilipendiados e desacreditados pelos homens. Por isso, devia o homem firmar-se de tal modo em Deus, que lhe não fosse mais necessário mendigar consolações às criaturas. Assim que o homem de boa vontade está atribulado ou tentado ou molestado por maus pensamentos, sente logo melhor a necessidade que tem de Deus, sem o qual não pode fazer bem algum. Então, se entristece, geme e chora pelas misérias que padece. Então, causa-lhe tédio viver mais tempo e deseja que venha a morte livrá-lo do corpo e uni-lo a Cristo. Então, compreende também que neste mundo não pode haver perfeita segurança nem paz completa. Na nossa meditação de hoje, com a ajuda do artigo Jejum, Penitência e Oração, que são os pilares quaresmais, e também refletindo junto com o livro Imitação de Cristo, falando sobre a utilidade das adversidades, nós podemos unir essas duas meditações de hoje para nos ajudar na nossa caminhada quaresmal. Ouvimos aqui que é muito importante nesse tempo fazermos jejum, penitência e nos mantermos em oração, pois com isso nós procuramos a conversão, a mudança de vida. Mas é algo muito sério. Praticar o jejum e a penitência exige de nós que sejamos obedientes e fiéis àquilo que estamos fazendo. Deixar de comer algo que você gosta muito durante esse tempo da Quaresma e oferecer esse seu sacrifício para a sua mudança de vida é muito importante. Eu não posso simplesmente fazer um jejum, uma penitência, apenas por fazer, por achar que é bonito e necessário fazer isso no tempo da Quaresma.
Mas esse meu gesto precisa ter uma base. Ele precisa realmente fazer com que eu mude o meu modo de ser, com que eu pratique boas ações, que faça com que eu consiga enxergar o meu irmão como verdadeiramente irmão, ajudando aqueles que precisam, cuidando mais das pessoas necessitadas, mudando algo que eu faço que só me traz atraso de vida, como criticar as pessoas, julgar as pessoas. De nada adianta eu escolher uma prática e fazê-la sem um fundamento. É como se eu estivesse praticando nada. Tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós queremos e desejamos, a gente não corre atrás, a gente não se esforça, se doa o máximo que pode para alcançar aquele objetivo, para realizar aquele sonho. Da mesma forma deve ser a sua prática do jejum e da sua penitência. Ela deve ser algo muito sério e levado a sério. Não devo também usar das práticas da penitência para me castigar ou para fazer algo que seria muito difícil e poderia ser ainda uma penalidade. Eu preciso, com essa minha prática, demonstrar o amor que eu tenho a Jesus Cristo, a qual se ofereceu para morrer na cruz por nós, o seu grande sacrifício. Quando eu faço essa penitência, esse jejum, eu lembro de tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu por mim. E por isso eu faço, para que eu consiga me tornar uma pessoa melhor. E a prática da oração nesse tempo, ela vai incentivar para que eu viva de maneira mais intensa o período da quaresma, para que eu possa aprofundar o meu relacionamento com Deus, para que eu possa ser íntimo de Jesus, ser amigo, mas ser amigo verdadeiro, porque Ele é nosso amigo, nosso Pai, nosso Salvador, é tudo para nós. Por isso, devemos, com a oração, cada vez mais criar essa intimidade com Deus. E no tempo da quaresma, nós temos vários elementos que são próprios desse tempo, que nos ajuda também nessa nossa reflexão, nesse nosso discernimento. A começar pela cor roxa. Nesse tempo da quaresma, todas as vezes que nós olhamos para a cor roxa, nos vem à cabeça penitência, conversão. Assim como no tempo do advento, nós também somos convidados a mudar de vida. Na quaresma, nós devemos intensificar essa mudança. Mas é mudar de verdade. Não é só simplesmente fazer isso no período da quaresma e depois está tudo feito, tudo certo, já fiz tudo certinho. Então, ok, não. Você não consegue enganar a Deus, achando que só fazendo isso nesse tempo está tudo ok, já está tudo certo. Não. Eu preciso realmente viver isso. E esta meditação de hoje, que nos fala sobre as diversidades, quando nos diz que é bom passarmos algumas vezes por aflições e contrariedades, porque todas essas aflições que nós passamos, contrariedades, nos leva à reflexão para uma mudança de vida. Olha como casou bem esta nossa reflexão, essa meditação do livro, com o artigo que estamos ouvindo hoje. É necessário que eu passe por momentos difíceis, por caminhos complicados, para que eu consiga tirar daquilo algo que vai me ajudar a mudar, para que eu possa viver de uma forma diferente. E é por isso que quando eu passo por esses momentos, todos nós clamamos a Deus.
E cada vez mais que eu entendo aquele momento que eu estou passando e ofereço o meu sacrifício a Deus, que você pode oferecer o seu sacrifício a Deus, assim como tantos santos e santas ofereciam aquele sacrifício, aquele momento difícil que eles estavam passando, eles ofereciam a Deus, isso transformava a vida deles. E aí começava a sentir aquela paz e aquela segurança completa, porque depositou sua confiança no Senhor. Assim nós devemos ser. Que esta nossa meditação de hoje te ajude a refletir nesse seu final de semana, nessa sua sexta-feira, para que você possa se tornar uma pessoa melhor. E ao invés de reclamar, comece a agradecer e a enxergar entre os pequenos detalhes aquilo que precisa ser mudado, aquilo que você precisa tirar de lição para a sua vida. E assim, cada vez mais o seu caminho vai se tornando mais tranquilo, você vai sabendo lidar com aquelas dificuldades sem desesperar-se, confiando em Deus, porque Ele sabe tudo o que faz. Eu gostaria de pedir a você que no final desse vídeo, desse nosso podcast, deixasse sua curtida, deixasse o seu comentário, que é muito importante para nós, e compartilhasse. Compartilha com seus grupos, posta nas suas mídias sociais. É muito bom ouvir coisas boas, ainda mais quando nos ajudam. Tá bom? Conto com sua ajuda para que você possa divulgar esse nosso podcast de hoje com mais pessoas, pelo menos com uma pessoa. Que Deus abençoe o seu final de semana, abençoe toda a sua vida, toda a sua família, e que você possa viver verdadeiramente o sentido da quaresma. Conversão, mudança de vida. Deus abençoe a todos. Grande abraço e até segunda-feira com mais um dos nossos podcasts.